Bom dia, pessoal, tudo bem? Pastor Baltazar do canal Bonjour Sabedoria Oficial. Seja bem-vindo, bienvenue, todos os novos inscritos aqui do canal. Gente, a repercussão do caso Bruna Carla está intensificando, está tendo uma proporção enorme, né? Inesperada, e está causando algo, eu creio que maravilhoso. Em que sentido eu estou falando? Que cada vez mais que acontece certos tipos de escândalos no meio do povo, né, tanto do ímpio como do povo cristão, eu creio que há uma peneiragem, né, uma seleção de quem realmente vive o cristianismo, quem segue as escrituras, quem é realmente de fato fiel, quem são aqueles que estão prontos para pagar o preço. E isso há poucas pessoas. Há muitos cantores gospels, muitos pastores, muitos coach, né, que visam, senão, uma maneira monetária de poder ganhar a vida, sem nenhum compromisso com a palavra. Então, são esses que deixam infiltrar contaminações no meio evangélico. Eu quero trazer algo para você nas escrituras, né, que não me preocupa muito, mas de fato para mim me traz um grande conforto do que tudo que está acontecendo nesse momento aí no Brasil, com esse caso da Bruna Carla, não é? E todos esses outros que se metem a querer falar sobre evangelho sem ter, né, um entendimento. E tanto pessoal do mundo como alguns que se dizem cristãos, né? Tem a Lana Holder, que pelo amor de Deus nem se fala. Tem o Leonardo Gonçalves. São pessoas que eu não conheço muito bem, mas eu vi alguns vídeos e pregações, algumas coisas que eles estão falando que, me desculpe, já é completamente fora do foco de Cristo, né? Tem o JA, que todo mundo já sabe o que aconteceu com o J. O Felipe Neto, que veio dar uma de escatologista aí, de falar de exegese bíblica, não é? Dá até vontade de rir. Entendeu? Porque, de fato, o Felipe Neto é um comediante. Ele vai de acordo com a onda ao seu favor, né? Tem a Priscila Alcântara, que é uma ex-cristã, que felizmente está desviando muitas pessoas. A palavra diz que... Na palavra de Deus diz que maldito aquele, né, que fizer desviar um desses pequeninos, sobretudo que eram cristãos. A palavra diz que era melhor que atache uma corda no pescoço e que atire ao mar. Imagina a gravidade desse pecado, como é terrível um ex-cristão trazer vários outros ao pecado, à apostasia praticamente. Então eu quero ler para vocês algo aqui, irmãos cristãos verdadeiros, que têm mantido a confiança em Cristo, a fidelidade da palavra e a fé. Veja o que está escrito em João 10. Vamos ver. Em verdade, João 10:1. Em verdade vos asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe o muro à procura de outra pastagem, esse é ladrão e assaltante. Então, quem são aqueles que pulam o muro? São todos aqueles que vêm com o evangelho contaminado, né? Para contaminar as ovelhas de Cristo. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Então há um meio de acesso, que é a porta, que é Cristo, que é o Senhor. Todo aquele que salta pelo muro é ladrão. Todo aquele que traz um falso evangelho é bandido, ladrão, mercenário, escarnecedor. Versículo 3. Para esse, o porteiro abre a porta do aprisco. Então Jesus está falando acerca dele. O porteiro abre a porta do aprisco e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama cada uma das ovelhas pelo nome e as guia para fora. E depois de conduzir para fora todas, as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem. Por quê? Porque conhecem a voz de Cristo. Elas não se comprometem com outros. Amém? Todavia, de modo algum seguirão o estranho, ao contrário, fugirão dele, porque não conhece a voz de estranhos. Jesus falou de forma proverbial, mas eles não compreenderam o significado do que lhe haviam falado. Tem muita gente que está pregando o evangelho, mas não entende o que Jesus está falando. Seguindo assim, Jesus lhe disse de novo, abertamente ele declarou e falou:
Em verdade, eu vos asseguro, eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vierem antes de mim, são ladrões e assaltantes. Eu digo, os que vierem antes de Jesus e os que virão depois. São ladrão. Eu sou a porta, e pessoas que entram, versículo 8, todos quanto vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, porém as ovelhas não ouviram. Eu sou a porta, qualquer pessoa que entrar por mim será salva. Entrará e sairá e encontrar pastagens. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que as ovelhas tenham vida, e vida em plenitude e abundância. Eu sou o bom pastor, o pastor dá sua vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem as ovelhas pertencem, vem aproximar o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as apanha e dispersa o rebanho. O bom pastor dá vida, porém o falso, o mercenário, ele busca seus próprios interesses, e quando a pedra quente vem em cima dele, ele foge. Ele não é capaz de peitar o problema a favor das ovelhas. Ele abandona e foge. Esse é os grandes ladrões que temos hoje em vários ministérios aí no Brasil. O 14. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e sou conhecido por elas. Amém? Então há uma reciprocidade entre Cristo e as verdadeiras ovelhas do Senhor. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e entrego a minha vida por elas, pelas ovelhas. Ainda tem outras ovelhas que não são desse aprisco, as quais devo da mesma maneira trazer. Elas ouvirão minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Aleluia. 17. Por esse motivo o Pai me ama, porque eu entrego a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim. Antes eu entrego de espontânea vontade. Foi o que ele falou para Pilatos. Tenho poder para entregá-la e poder para retomá-la. Este é o mandamento que recebi do meu Pai, e é o mesmo mandamento que Jesus entrega às ovelhas. Então houve divisão entre os judeus. Amados, aí está a verdade. Você que é cristão, que segue fielmente a palavra de Deus, se regozije, porque o tempo aproxima, o tempo está próximo, o fim está a um passo diante de nós. A palavra diz que Jesus já está à porta. Ele é a própria porta, na qual muitas pessoas, infelizmente, que se dizem cristão, não estão na porta direcionada. Não estão na verdadeira porta. Estão talvez num vizinho, em outro local, mas não estão na verdadeira porta. Você sabe que vários locais onde você passa hoje, desde que você acordou, quantas portas você já cruzou, você já passou? Você já entendeu? Você já viu o que Jesus está falando? Você passou por várias portas aqui neste mundo, mas há somente uma porta de acesso à casa do Pai. E são todas essas que escutam a voz do verdadeiro pastor para poder viver, ter uma vida plena, uma vida abundante. São essas pessoas que não negociam as pastagens que Deus oferece contra as pastagens que o mundo a oferecer. É aquela pastagem misturada com agrotóxicos, químicos, misturado com um pouquinho de pecado ali, um pouquinho de pecado aqui. Então isso contamina as ovelhas, fazem com que elas começem a se alimentar de algo contaminado, que é o pecado, né? E que dá um falso entendimento de salvação. Infelizmente, gente, é fácil de entender, compreender no tempo do fim. A palavra diz que é necessário que o fogo comece, sobretudo, no meio da igreja, para que haja uma purificação da noiva, do corpo de Cristo. O Senhor quer uma noiva pura, sem mancha, irrepreensível. Então, é por isso que é necessário que esses escândalos aconteçam no meio do povo de Deus. Então, você que é cristão, você que é fiel a Deus, você que mantém os princípios bíblicos, os mandamentos de amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a ti mesmo, né? Você que, embora veja o pecado do mundo acontecer, você continua a pregar a verdade. Você não tem medo de perder, que seja dinheiro, bens ou até mesmo a sua própria vida. Então, as verdadeiras ovelhas são essas, que ouvem o mercenário falar e eles fogem do mercenário, porque conhecem a voz do bom pastor.
A palavra de Deus diz que será um pastor e um só rebanho. Então, para que isso aconteça, é necessário que haja uma purificação. É necessário que o Senhor comece a peneirar o meio do povo da igreja, porque está uma zona. No povo de Deus, a igreja está uma zona. Há muita infiltração, há muita heresia bíblica infiltrada, muito pecado envolvido, não é? Então é necessário que o fogo tome conta. Eu estou muito feliz porque eu tenho visto isso acontecer não somente aí no Brasil, mas no mundo todo. Estamos querendo nos calar para que a verdade não seja dita, mas vamos perseverar e continuar, não é? Porque ninguém pode calar a voz de Deus. Que seja entidades, pessoas, que seja demônios, Satanás não pode calar a voz de Deus. Então, gente, eu vi também lésbicas aí, eu não lembro o nome da mulher, não sei se ela era militar, e ela apoiando completamente a Bruna Carla. Ou seja, são pessoas que sabem a dificuldade que estão vivendo nesse combate em relação ao sexo delas, né? Elas reconhecem, mas são pessoas de caráter, né? Você pode ter uma complicação ao nível da sua sexualidade, mas o caráter, ele é principal e fundamental, né? Ela apoiou a Bruna Carla completamente e ela disse: Bruna Carla, você está certa em crer e compartilhar aquilo que você acredita, não é? O LGB, eles compartilham aqueles que acreditam. Eles expõem nas ruas, nas escolas, nos centros, né? Então eles expõem, eles divulgam aquilo que eles creem. Porque então a igreja não pode simplesmente compartilhar aquilo que a gente acredita. É importante que pessoas que gostam do mesmo sexo, né? Embora eles vivam nessa condição, eles devem ter uma fundamentação ao nível do caráter, em saber realmente de fato o que é certo e errado, em compreender que compartilhar aquilo que a gente acredita é fundamental. Entendeu? Então, pessoas que têm verdadeiramente caráter, elas aceitam o que a igreja tem a dizer a esse respeito, mesmo que muitas vezes não condiz com aqueles que eles estão vivendo. Então, o que aconteceu com Bruno de Simone, eu vi a declaração do pai da Bruna Carla, lindíssimo, lindíssimo. Um homem que falou com grande sabedoria, de uma maneira simples, pura, honesta, né? Infelizmente, eu creio que o Bruno de Simone, primeiramente ele falou a favor da Bruna, mas depois ele mudou o seu repertório. Eu creio que ele está sofrendo, o Bruno de Simone, eu creio que ele está sofrendo pressão, né, do outro lado, né, para poder ser contra a Bruna. A Bruna que nunca discriminou ele, né, sempre foi amiga dele durante esses 6 anos de amizade, né? A Bruna tem outros amigos que são gay, então eu creio que ele está sofrendo uma perseguição, ele está sofrendo uma pressão, ele tá sendo pressionado, né, pela comunidade. Então, Bruno, seja honesto consigo mesmo, tenha um bom caráter, né? Saiba que Jesus te ama. Jesus, ele compreende a sua dor, a sua dificuldade, né? O que você tem sofrido, mas não perca, né, esse envolvimento de amizade com Bruna por causa dessa polêmica banal. Essa polêmica que está sendo colocada, se levantando contra a igreja. Entendeu, Bruno? Então é necessário que você tome uma posição de caráter, né? Mesmo que você talvez até perca amizades na sua comunidade LGBT. Entendeu? Então essa é a minha ideia que eu quero expor para vocês hoje, para que a gente possa compreender que a verdadeira porta ela é uma só. Um só pastor e um só rebanho. Então, gente, é necessário, e eu espero que você compreenda, haverão outros escândalos na igreja. Mas para que isso seja purificada a casa de Deus, a noiva do Senhor. Ele está se aproximando, então é necessário uma purificação. Aqui quem fala é Baltazar, mais uma vez do canal Bom Jogo Sabedoria Oficial. Se você gostou, compartilhe cada vez mais, dê um like para que a gente possa crescer juntos. Amém? Que Deus te abençoe e até a próxima.